Senhor presidente, senhores senadores, foram tantas as festas, alegrias, manchetes, foi tão grande o otimismo com o nosso petróleo descoberto no mar. O Lula teve tanta capacidade de vender o novo Brasil que eu, naquela altura, naquela época, eu imaginava que quando acontecesse o dia de hoje era feriado nacional. Sinceramente, eu acho que devia ser feriado nacional porque o Brasil, com seus tantos bilhões, entrava como grande produtor de petróleo e mudava o Brasil. O professor Cristóvão já imaginava os seus pronunciamentos fantásticos, que isso ia para a educação, e indo para a educação equacionava o problema principal, porque o povo com educação encontrava o seu caminho. Outros já achavam que o maior percentual deveria ir para a saúde, porque primeiro a saúde. Mas, afinal, saúde e educação é praticamente a mesma coisa. E hoje, o Rio acorda com tropas militares, tropas do exército, um clima de guerra, cercando o local onde ia ser feito a decisão. E, na verdade, não se sente nem nas manchetes de jornais, nem nas notícias que estão saindo, aquela alegria, aquele festival espetacular que deveria ter saído. O governo não conseguiu esclarecer como devia uma matéria tão importante quanto esta. Eu olhava, acompanhava o debate, mas quero confessar que quando eu passei a olhar e me preocupar, foi quando o senhor Gabrielli, presidente da Petrobras durante os 8 anos do Lula, começou a dizer que era contra, que era radicalmente contra, que não podia ser, que tinha que mudar. Participou de reuniões de petroleiros contra, e foi de uma clareza total e absoluta contra. Eu acredito, eu imagino, que a presidente Dilma deve ter falado com o senhor Gabrielli. Eu acredito que a presidente Dilma deve ter chamado o senhor Gabrielli, atual presidente da Petrobras, ouvido os dois conversarem e tirado alguma conclusão. Mas se for me guiar pela imprensa, pelo noticiário, isso não aconteceu. Não houve nenhuma resposta do governo ao senhor Gabrielli. Não houve nenhuma explicação a ele dizendo que ele estava errado. E até ontem ele continuou firme, apelando que estava errado e que deveria suspender. Nós aqui, 3 senadores, entramos com ação judicial. Foram várias as ações. E entramos com uma ação aqui no Supremo, pedindo uma decisão no sentido de trancar, enquanto não houvesse uma decisão do Congresso Nacional, uma matéria como essa. Eu acho engraçado, lá nos Estados Unidos, durante 16 dias, a Câmara, não o Senado, nem o Congresso, a Câmara, praticamente parou os Estados Unidos, que não aceitava a votação do orçamento e, com isso, amarrou as mãos do Obama. Achei coragem do Obama. Queriam mudar as modificações feitas no problema da saúde e o Obama bancou.
E os republicanos, ainda que por tempo determinado, até o fim do ano, prorrogou 1 milhão de funcionários públicos que estavam sem poder trabalhar porque não tinham dinheiro. Voltaram. O Congresso pôde fazer isso, parar os Estados Unidos. Nós aqui, um projeto que nós entramos, a mesa do Senado mandou para 3 comissões, o presidente da Comissão de Justiça levou para casa, lá se vão 10 dias que nós entramos, o leilão foi hoje e ainda não houve, ainda não trouxe de casa, não indicou relator. Vê como uma matéria como esta, da importância desta, não sei quantos bilhões de dólares, o Senado não toma conhecimento se deve ou se não deve fazer. Olha, foi uma decisão muito importante. Eu acho que, como dizem muitos, o que o governo fez foi uma forma diferente de privatizar. O nome foi outro, mas foi a mesma coisa. E foi uma forma, até eu diria, de lavar as mãos. Ficar na mão da Petrobras. A Petrobras buscar, debater, orientar, decidir, comandar, ia dar muito trabalho. O governo preferiu, a rigor, lavar as mãos. Eu gostaria de saber se for a China que ficar no comando, e esses bilhões de litros de petróleo estiverem na mão dela, se a China vai fazer alguma fábrica no Brasil. As bases que hoje estão sendo feitas em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, continuarão sendo feitas no Brasil ou serão feitas lá. As refinarias serão feitas aqui no Brasil ou lá no país. Se esse petróleo fosse industrializado aqui no Brasil, é impressionante o crescimento, a mão de obra, o desenvolvimento que acarretaria. Mas o importante é que essa discussão não foi feita a nível de povo. Não foi feita a nível de sociedade. Não foi feita a nível de Congresso Nacional. Foi tomado. Na lei ou na marra. Praticamente eu diria que foi feita na marra. Qual será o próximo passo? É a grande pergunta. O que será feito? A imprensa toda estava na expectativa de ver o pensamento do Lula. Eu também. É verdade que tem um aspecto interessante a ser analisado. A Petrobras, quando presidida pelo senhor Gabrielli, era uma manchete positiva por dia. Descoberta, mais petróleo. Diariamente eram notícias positivas que a nossa Petrobras ia muito bem, obrigado. Saiu o senhor Gabrielli. Eu confesso que tinha restrições na gestão do senhor Gabrielli,
ao número exagerado de políticos, de homens estranhos à Petrobras que foram colocados lá. Um do MDB, que não tinha... O outro presidente do PCdoB, outro indicado pela UNE, outro indicado pela UNE, não, pela CUT, politizaram. Mas a verdade é que, quando assumiu o atual presidente, é que as notícias foram mudadas. E se viu que o espetacular entendimento entre o Brasil e a Venezuela, nunca se falou na necessidade do Brasil, na necessidade não digo, na determinação do Brasil de fazer uma refinaria em Recife. Foi feita uma aliança com a Venezuela. 50% Petrobras, 50% Venezuela. Está sendo feita um preço infinitamente superior ao do início, só pelo Brasil. A Venezuela não botou um centavo. E notícias como essa se espalharam pelo Brasil. Negativas. Eu fico a me perguntar qual o motivo da urgência de correndo, feito doido, a não ser um, é claro. A presidenta precisa que esse negócio esteja em andamento, para daqui 6 meses já poder sair uma manchete enorme que sirva de manchete para o início da campanha eleitoral. Isso é verdade. Se daqui a 7, 8 meses ainda não tivesse nada, assim como ela ficou mal, como a mãe do PAC, porque como mãe do PAC não apareceu filho nenhum até agora, ela ficaria mal se até junho, julho do ano que vem o nosso petróleo não fosse uma realidade e não se pudesse falar em número concreto. E isso é verdade. Suspendendo o leilão, fazendo um novo debate, uma nova discussão, eu não posso responder quanto tempo duraria. Não me assusta, porque as coisas já estão determinadas. O problema era apenas ver uma linha com relação a mudar o edital. Havia um debate. E o medo da presidente dá para sentir. É que fazendo isso, ela não tinha a grande manchete diária para antenar para cima a sua candidatura. Então, estamos vivendo hoje o grande dia da nova fase do Brasil do petróleo. Interessante é que ficou provado que o americano fez uma investigação escandalosa de espionagem no Brasil e na Petrobras. E não dá por você entender que as grandes empresas da Petrobras americanas não entraram. Viram alguma coisa negativa? Qual é a ligação entre uma coisa e a outra? Manchete escandalosa de uma espionagem na Dilma e na Petrobras, além do Brasil todo. Quando vai ver, não entra. Inclusive está tudo preparado, tudo garantido, tudo certo, e não entra. Pois não, senador? Sobre este ponto, caro senador Pedro Simão, a minha impressão é de que certamente o governo do presidente Barack Obama, tendo em conta que
foi detectado e informado que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos havia efetivamente obtido informações a respeito da Petrobras e, obviamente, a respeito do leilão, que era um dos assuntos mais importantes, que, então, deve ter sugerido às empresas norte-americanas que deixassem de participar desse leilão para não criar uma situação de embaraço extremamente difícil. É a hipótese que eu formulo. Sei que o senador Luiz Nunes poderá discordar, mas me parece de bom senso para evitar um problema maior nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. É minha apreciação. A pureza... Diante da pergunta que Vossa Excelência faz, né? A pureza dos sentimentos de Vossa Excelência já são conhecidos. Mas achar que o americano tem escrúpulo e por essa ou por aquela deixará de fazer o que mais interessa a eles? Fizeram o pior, que é a espionagem. E depois, mas saiu, então vamos ver. É meio difícil. Senador. Obrigado, senador Pedro Simão. Eu também não compartilho dessa visão, digamos, detetivesca do processo de leilão expresso pelo senador Suplicy. Mesmo porque seria supor, para dar credibilidade a essa versão, que o presidente Barack Obama tivesse poder de ingerência sobre uma empresa petroleira americana dessa natureza. Olha, o negócio é bom, mas não vai lá não, porque pode nos atrapalhar diplomaticamente. Se o negócio fosse bom, as empresas americanas viriam. O problema é que as condições que cercavam este leilão, como Vossa Excelência elencou algumas delas, tornavam o negócio nebuloso demais para que as grandes empresas petroleiras resolvessem entrar nesse empreendimento. Eu acho que apenas isso. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Aliás, hoje os jornais estão dizendo, também está provado que os Estados Unidos fizeram espionagem total e completa no ex-presidente do México. De todos os dados lá, sim, diz que com relação ao petróleo. O petróleo, lá no México, também descobriram uma área meio igual à nossa. E o americano investigou de todas as maneiras. Por isso eu concordo com Vossa Excelência. Eu até quando Obama ganhou, eu ingenuamente, que nem o Suplicy, achei que as coisas iam mudar nos Estados Unidos. O homem fez uma campanha tão espetacular, tão bonita, e hoje, nas pesquisas, como nunca, os partidos e os presidentes estão lá embaixo, na credibilidade popular. Eu acho, senhor presidente, que nós devemos convocar com urgência urgentíssima a direção da Petrobras para uma reunião, aqui uma convocação no Congresso Nacional. E acho que isso deve ser feito logo, para que a gente tome conhecimento realmente de como foi feito e o que aconteceu. Procurarei alguns líderes e o presidente da Comissão de Economia, de um modo especial, para fazer essa convocação. Acho que, encerrado o leilão, a vinda da presidente, em quem mais for interessante, deve ser feita para nós ver o que podemos fazer. Muito obrigado, presidente. Sobre essa sugestão, estou de pleno